Maravilha, sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Vamos iniciar mais um treinamento aqui psicanalítico da Sociedade de Análise Psicanalítica e Desenvolvimento Humano, SAPDH. Fantástico estar com vocês em mais uma quarta-feira para compartilhar conteúdo, compartilhar informações que de fato estão ajudando muitas pessoas, estão ajudando muitas pessoas que estão buscando esse mercado da terapia, esse mercado do desenvolvimento, esse mercado que é aprender como lidar com as pessoas e, consequentemente, potencializar assim também, quem sabe, uma transição de carreira, muitas vezes conhecer melhor uma especialização, entender melhor uma abordagem. E nós sabemos que o mundo hoje ele está em constante crescimento, constante evolução, e cada dia a ciência nos proporciona novos saberes ou um crescimento, um desenvolvimento em um saber já um pouco passado, mas que está tendo uma adaptação. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar sobre essa ciência que está alguns anos lá para cá tem feito uma diferença muito grande. Quando nós falamos da neurociência, e aí hoje nós vamos falar sobre a neuroaprendizagem. A nossa professora, a nossa mestre Andriele já está conosco aqui, já está preparada aqui já para iniciar. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero saber da onde é que você está falando, como é de costume. Eu quero saber da onde é que você está, de que cidade, de que estado você está conosco aqui assistindo, participando, tá certo? Fala comigo aí, você que está me vendo do outro lado, que cidade você está, que estado você está fazendo parte. Aproveita aqui, escreve a nossa hashtag vamos pra cima. Escreve aí a nossa hashtag vamos pra cima. E escreve também hashtag sou diferenciado. Deixa eu ver como é que tá a nossa conexão aqui. Estou fazendo um teste aqui no nosso... Pronto, ver se o áudio tá ok. Fala comigo aí, você que está me vendo do outro lado. Maravilha, maravilha, maravilha. Tá tendo um delayzinho aqui, mas talvez seja a minha internet. Talvez. E se tá parecendo bom para você, se tá tudo ok para você aí. A Edna Crespo colocou aqui Campos do Goitacazes, Bocaiúva, Minas Gerais, Pacheco, Rio de Janeiro, Boa Vista, Roraima, São Paulo. Vamos lá, vamos lá. Aproveita, você que não deu like ainda nessa live. Mete o dedão aqui, deixa o seu like. Já estamos com quase 50 pessoas assistindo, por enquanto só 13 likes. Vamos aumentar essa corrente do bem. A forma de você colaborar conosco, a forma de você nos ajudar com esse treinamento, nos ajudar com essa informação que precisa ser passada, é você deixando o seu like, tá certo? Quando você deixa o seu like aqui, você está dizendo para o YouTube que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo é importante para que as pessoas tenham acesso. Então isso ajuda essa mensagem chegar a mais pessoas. Então aproveita, deixa a sua curtida aqui, deixa o seu like e vamos que vamos para cima. Escreve aqui hashtag vamos para cima, quem já colocou de onde está falando. Chauadão do Sul, rapaz, nunca ouvi falar, mas Chauadão do Sul, maravilha. Deve ser longe, viu? Hashtag sou diferenciado, Porto Velho, Rondônia, Redenção, Pará, Açailândia, deve ser a terra do açaí, né? Açailândia, vamos pra cima, é isso aí. Vamos que vamos, vamos que vamos. O pessoal tá entrando aqui também, né? Nós compartilhamos a nossa live, o pessoal tá entrando. Show de bola, show de bola. Espírito Santo, o Bispo Antônio falou que está assistindo Espírito Santo, Valparaíso de Goiás, Goianésia, lá também, Goiânia, deixa eu ver, Manaus na área, São Paulo capital na área, Norberto Félix, hashtag sou de Félix, Norberto Félix está em Portugal, né? Nosso parceiro, nosso amigo é em Portugal, São Félix do Xingu, caramba, Pará, Serra Azul, São Paulo. A galera Adriana botou aqui hashtag sou diferenciada. Vamos pra cima, Imperatriz Maranhão. Show de bola. Jacaré
do Maranhão, Piúma, Espírito Santo, Cavalcante, deixa eu ver, Wanderson Cavalcante está em Maranguape, no Ceará. Olha o pessoal do Ceará aí, maravilha. João Lagedo, Novo Maranhão. Olha aí, pessoal, eu esqueci meu óculos. No escritório novo, a gente foi fazer uma visita lá, eu acabei esquecendo meu óculos, aí eu tô meio cegueta. Tô meio cegueta aqui, eu tô fazendo uma força para poder enxergar o nome aqui na live, tá certo? Mas sejam todos bem-vindos, sejam todos Brasília na área, Belém do Pará, Natal, Campina Grande, Ilha de Maré, Salvador, olha aí, nossa terrinha, Rio de Janeiro, Fortaleza, Ceará, Augusto Moura, um abraço aí ao nosso bispo, que está também aí em Fortaleza, nosso bispo Justino, nosso parceiro. Vamos para cima, hashtag vamos para cima. O pessoal tá chegando aqui, o pessoal tá entrando. O Nelson colocou aqui, hashtag sou diferenciado, Rio de Janeiro. Vamos que vamos, Chapadão do Sul. Eita, gente de todo canto do Brasil, maravilha. Olha, essa aula só tem uma coisa para dizer a vocês. Essa aula será fantástica. Nós vamos falar sobre neuroaprendizagem. Ela é especialista nessa área. É uma pessoa que domina, tem livros, tem treinamentos. Tá certo? Eu já vou aproveitar, já vou convidá-la para estar comigo aqui já. Cadê nossa querida Andriele? Cadê você, minha querida? Como é que você está, Andriele? Está bem? Boa noite, tudo bom, Emerson? Boa noite para todo mundo. Tudo certo, tudo tranquilo. Maravilha, maravilha. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a neuroaprendizagem, correto? Sim, com certeza. Maravilha, maravilha. A neuroaprendizagem é um campo que está em expansividade, que está em crescimento. Mas antes de nós Isso. falarmos um pouco sobre esse tema, que é um tema muito importante, é um tema relevante, é um tema que você que está aqui assistindo ao vivo, você que está assistindo essa gravação, faz muito sentido você entender sobre isso. O campo do saber, o campo da ciência está avançando muito com relação à neuroaprendizagem, está avançando muito com relação à neurociência e tem potencializado a aprendizagem para aqueles que querem avançar, entender melhor como esse mecanismo funciona, esse mecanismo chamado cerebelo, nosso cérebro, como é que funciona. Então, nos ajuda a entender e a potencializar a forma que nós aprendemos. E essa aula de hoje ela é muito importante para que você possa entender e, quem sabe, até nortear, se nortear para que você possa ter uma aprendizagem mais rápida, uma aprendizagem melhor, uma aprendizagem mais dinâmica. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu quero falar um pouquinho aqui com nossa querida mestre de hoje, Andriele. Andriele, como é que você está? Você já está bem? Eu queria que você se apresentasse para a nossa comunidade, para a nossa tribo, para as pessoas que nos acompanham, um pouquinho de você, um pouquinho do que você faz, um pouquinho do que está preparado para essa noite, para que você está preparando para nos entregar essa noite. Certo. Boa noite a todos. Na verdade, eu fui professora há 20 anos. Atualmente, eu trabalho como psicopedagoga e neuropsicopedagoga clínica com autistas, crianças com transtornos de aprendizagem, enfim, variados transtornos na área do neurodesenvolvimento. Também sou mestre na psicologia, na intervenção, e arte terapeuta. Também sou professora e fiz curso de letramento e alfabetização. E aí, ano passado, na verdade, eu escrevi o livro, né, da aprendizagem, a neuroaprendizagem, só para fazer um gancho, trabalhando e focando, né, nessa máquina que a gente tem, né, o cérebro, e quebrando um pouco daqueles paradigmas mais voltados à questão social, obviamente, que é importante, mas indo, né, diretamente ao ponto da neurociência e do funcionamento cerebral como a máquina para desenvolvimento humano e para potencialização dos processos de aprendizagem, né? Então, é basicamente isso que a gente vai também conversar, né? Obviamente que eu vou dar uma pincelada assim agora na aula, né? Obviamente tem bastante conteúdo, né? E no livro a gente se aprofunda mais, como também no meu curso da neuroaprendizagem,
que está no Hotmart, tá? Mas assim, de uma forma bem básica. Funcionamento cerebral, sistema límbico, funções executivas, funções cognitivas e a aprendizagem na aula, o processo, digamos assim, na sala de aula, tanto também como a aprendizagem no ambiente clínico. Então vai ser bem variado, assim. A gente vai poder trocar e vai ser bem interessante. Maravilha, maravilha. Então hoje a aula promete. Lembrando, pessoal, que infelizmente não é uma formação, não é um curso, né? Nós não vamos poder exaurir o conteúdo, mas é um treinamento para que você possa despertar para esse tema, para que você possa entender melhor sobre esse assunto e com isso você buscar se aprofundar. E aí eu já deixo o conselho. Ela tem livro, ela tem treinamentos nesse segmento, nessa área, tá certo? Você que é psicanalista, está fazendo uma formação conosco, você quer fazer também uma especialização na neuropsicanálise. Nós temos uma especialização, então tem várias possibilidades para quem quiser se aprofundar nesse tema, que é um tema que está em alta, é um tema que está em franco crescimento, que é o estudo da neurociência, da neuroaprendizagem. Então isso é muito importante, você que está aqui nos acompanhando, eu quero que você entenda. É um treinamento a fim de despertar em você um interesse sobre esse assunto e entender como esse assunto pode potencializar os seus resultados, pode potencializar a sua carreira, pode potencializar a sua metodologia de atendimento. Maravilha? Não é isso, doutora? Correto. Show de bola, show de bola. O pessoal tá aqui, deixa eu ver como é que estamos aqui, deixa eu dar só uma pincelada aqui como é que tá aqui no nosso canal no YouTube. Maravilha. Estamos aqui, show de bola, a galera tá aqui atenta, São José do Rio Preto. Então muitas pessoas estão conosco aqui hoje a fim de compartilhar conosco conteúdo e conhecimento. Então eu quero já de antemão, já é 8h20, eu já quero liberar a sala para a nossa professora, ela trazer esse conteúdo, e com certeza vai ser um conteúdo que vai agregar, como eu falei, e muito para a nossa aprendizagem, tá certo, gente? Então, chegou a hora de nós irmos mais um pouco a fundo nesse tema, a fim de que possamos aprender. Eu estou aqui com meu cadernozinho, estou com minhas canetazinhas, meu cadernozinho está aqui para fazer minhas anotações, tá certo? Tá tudo aqui já bonitinho para eu poder fazer as minhas anotações, ok? Vou fazer as minhas anotações aqui, ó, meu cadernozinho aqui para eu poder aprender também, que nós ensinamos, mas também estamos em constante fase de aprendizado. E agora eu quero passar assim para que a nossa... Se quiser também, mas se quiser também questionar durante a aula, pode fazer essa troca também que eu vou ficar atento aqui no chat, e aí se tiver alguma pergunta relevante, eu faço aquele papel de mediador e te chamo e faço a pergunta e a gente vai fazendo esse bate-bola. Mas eu quero que a senhora entregue aí o conteúdo que está fantástico, lembrando que essa aula, ao final dela, você vai ter acesso, tá certo, gente? Você vai ter acesso ao final da aula a apostilha, tá certo? Que tá aqui com conteúdo bacana, fantástico. Você vai ter acesso à apostilha desse treinamento e o certificado de participação, tá certo? Ao final da aula, eu vou estar mandando para o grupo. Quem não está no grupo de crescimento da SAPDH, o que é o grupo de crescimento, professor, da SAPDH? É um grupo onde nós compartilhamos o nosso saber, compartilhamos as nossas informações. Nesse grupo, você lá dentro, você tem acesso a pegar as apostilas das aulas, que são os PDF, você tem acesso a pegar o certificado de participação. Se você já está no grupo ou de alunos, ou algum grupo da GTEC, ou algum grupo da SAPDH, não precisa ir para esse grupo. Caso você está aqui, caiu aqui de alguma forma de paraquedas nesse treinamento e ainda não faz parte de nenhum grupo, você aqui abaixo na descrição desse vídeo tem um link para o grupo, você pode entrar lá e esperar
que vai ser compartilhado com você o material e depois, mais tarde ou amanhã pela manhã, nós mandamos também o link para você gerar o seu certificado digital oficial do treinamento. Lembrando também que nós fizemos um portal específico para esses treinamentos, que para você que não sabe, está acontecendo desde novembro. Todas as quartas-feiras, ininterruptamente, nós estamos trazendo uma pessoa especializada em um tema, em um conhecimento e proporcionando um treinamento gratuito para você que está aqui nos acompanhando. Fechou? Maravilha? Doutora Adriele, eu vou passar a sala para você, entregar em suas mãos aí e vamos para cima. Já pode dar continuidade aí e vamos que vamos. Então, vamos lá. Bom, com relação, né, ao que a gente conversou e, obviamente, abordou este tema da neuroaprendizagem. Tá certinho aí? Tá tudo certo? Tudo legal. Ok. Deixa eu só organizar aqui. Tá. Este tema da neuroaprendizagem, ele é um tema, na verdade, novo, né? Em função de toda essa demanda do conhecimento da neurociência, né? Então, o que acontece? A aprendizagem, a assimilação, a acomodação, né? Todo o conhecimento voltado à aprendizagem, ela já vem de tempos, né? Nós temos os pioneiros, principalmente Piaget, né? Que aborda toda essa questão da aprendizagem, mas a neurociência, ela vem dar um outro olhar para a aprendizagem, tá? Então, vamos lá. Bom, da aprendizagem à neuroaprendizagem, né? Me apresentando, então, Andriele Bittencourt Oliveira. E vamos seguir. Ok. Aprendizagem, o imprescindível processo da vida. A aprendizagem é um processo o qual os conhecimentos são interligados, ou seja, o conhecimento ele é vinculado a um saber anterior. E esse saber, através de outras conexões, ele se linka, né? É um processo de assimilação e acomodação, ou seja, a aprendizagem ela vai ocorrer como uma espiral, onde um saber anterior ele se liga no saber posterior, ou seja, é através desses saberes que a pessoa vai construindo aprendizagem. De aprendizagem é a escrita, que é a evolução através do ato motor, anteriormente através da brincadeira, do desenho que a criança experimentou, ela irá fazer, então, nesse processo, movimentos com a mão e adquirir, então, posteriormente, a habilidade da escrita. Então, a aprendizagem é um processo que ele é aspiral. Esse conhecimento, ele já é um conhecimento vindo, né, do nosso querido Jean Piaget, que ele realmente trouxe toda essa questão de conhecimento, desenvolvimento cognitivo, que ele passa através das fases. A aprendizagem, né, ela é, na verdade, segundo Piaget, o processo que vem, as fases vão progredindo. Então, primeiro é o sensório motor, que é de 0 a 2 anos. O segundo é o pré-operatório, que é de 2 a 7 anos. O terceiro é o operatório concreto, que é de 7 a 11, 12 anos. E o quarto, o operatório formal, que é de Adriele, 11 a 12 anos de idade. Deixa eu só te perguntar, será que você está com áudio, você está assistindo a aula também aí? Será que não está alto o áudio não? Eu acho que está dando um delay no seu som. Eu estou assistindo a aula, não. Tá não? Não. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é por aqui. Então, continua aí que eu vou ver. Posso continuar? Pode. Será que você está com áudio? Pode. Na verdade, não. Na verdade, só desliguei tudo. Não tô até para não me perder e me concentrar. Tá só a tela do computador. Dá uma olhadinha nisso. Pronto. Vamos continuar para ver aqui. Deu certinho? Posso continuar? Pode continuar. Bom, então assim, a conexão, né? A aprendizagem, ela é essa conexão que vem interligando. Então, a criança nasce, ela vai descobrindo o mundo através dessa primeira fase, que é a sensório-motora, através dos sentidos, através da experiência sensorial, através do tato, sucção. Então, ela vai evoluindo, né? É um processo biológico, conforme Piaget.
Após, então, esse período, ela vai passar para o pré-operatório, onde é um período, uma fase mais da linguagem, do desenvolvimento simbólico, onde a criança passa a representar papéis, ela pode simbolizar, né? Enfim, ela vai vivenciando conforme ela está inserida nos ambientes e vai desenvolvendo, então, nessa faixa etária, a linguagem. No operatório concreto, é a faixa etária de 12 a ouvido, né? Percepções de habilidades como seriação, classificação, habilidades como quantificação, todas essas habilidades mais lógicas, ela começa a se inserir. Então, é um processo onde ela já estrutura o raciocínio lógico. E no operatório formal, né, que é o operatório formal hipotético dedutivo, é quando passa de criança a adolescente e segue como adulto, onde vai desenvolvendo esse raciocínio, esse pensamento mais hipotético, dedutivo. Quando enfim, adolescente, já passando, né, dos 12, vai passando até os 15, 16 e entrando na fase adulta com 18 anos, ele vai tendo uma gama de raciocínio que ele tem uma outra percepção. Consegue, vamos dizer, fazer a imagem mental, né, de problemas matemáticos, consegue raciocinar e ter diferentes tipos de soluções para o mesmo problema. Então, nesse período pré-operatório formal, é onde o adolescente ele tem um boom assim, de desenvolvimento. A questão da autonomia, né? A questão também das emoções. Então, todas as fases são importantes, né? Mas cada um tem as suas características. Bom, neurociência e aprendizagem. É aqui que eu vou linkar a conexão da neurociência com a aprendizagem. Neurociência e aprendizagem. A neurociência contribui diretamente para a forma de como o cérebro, ou seja, de como é abordado o conhecimento, dando conhecimento de como o cérebro aprende, ou seja, elabora o aprendizado. O cérebro se apropria do conhecimento de uma forma dinâmica, inicialmente envolvendo sentidos e as funções cognitivas. Funções cognitivas que são as bases como linguagem, raciocínio, memória e as funções executivas, ou seja, a neurociência trouxe a contribuição de que o cérebro ele tem toda uma gama estrutural que faz com que as aprendizagens ocorram de forma mais eficiente, principalmente com relação aos processos cognitivos. Na verdade, a criança vai passando do sensório motor para o pré-operacional, do pré-operacional para o operatório concreto, do operatório concreto para o operatório formal, através de passos que ela vai subindo na escada dos processos cognitivos, ou seja, da linguagem, quando ela vai avançando, do raciocínio, quando ela vai avançando, da memória, da motricidade. Então, todas essas funções cognitivas, elas fazem com que o indivíduo se desenvolva. E as funções executivas, elas preparam o cérebro para o aprender, ou seja, planejamento, atenção, controle inibitório, eles organizam o cérebro para que ele consiga executar as tarefas, né? Bom, só que nós não podemos falar de neurociência e aprendizagem sem falar dos neurônios. Deixa eu organizar aqui meu materialzinho. Bom, os neurônios são células especializadas. Sua principal função é realizar a comunicação com outro neurônio e com os órgãos que realizam as ações dos movimentos, como os músculos e o coração. A atividade integrada dos neurônios determina e modula o comportamento dos indivíduos e, consequência, o processamento de uma fantástica quantidade de informações. Ou seja, os neurônios, eles são as células responsáveis, obviamente os neurônios, né, que estão no cérebro, são as células responsáveis por todo esse desenvolvimento cognitivo. Eles fazem uma rede neural das aprendizagens, e principalmente, né,
das funções, tanto cognitiva, né, como das funções executivas. Os neurônios, eles fazem parte, né, e eles são as células que formam o cérebro. Então, por isso que eles são tão importantes para nós. Na verdade, acho que eu dei uma puladinha ali, que eu estou no neurônio, e aí eu li os neurônios. Ou seja, o neurônio possui a capacidade de moldar, modular, e também ele tem, faz parte, né, da estrutura, e é uma resposta às exigências ambientais, externas e internas. E o processo é chamado de plasticidade neural, ou seja, todas as aprendizagens que a pessoa, que o indivíduo, ela aprende no externo, o seu cérebro, ele se moldula no interno. É interessante isso, que a gente chama-se de rede neural. Então, cada ser humano possui a rede neural dos processos de aprendizagem. Por quê? Porque em determinado período da vida foi desenvolvido, né? De repente, a linguagem foi estimulado, né? Em determinada faixa etária. Habilidades, muitas vezes, que a pessoa tem na área da música, ela já foi estimulada desde bebê. Então, essas conexões neurais, elas estruturam o cérebro. Por isso que é muito importante estimular, desde bebê, os processos de aprendizagem. Claro, de uma forma geral, global. Ou seja, estimulando experiências, colocando as crianças, né, em situações de diversas aprendizagens, para que ela tenha uma gama, uma possibilidade ainda maior de aprender. Vamos lá. Bom, né, os neurônios, eles têm, obviamente, o corpo celular, o núcleo, axônio, que o axônio é essa parte onde tem essas partes mais roxinhas, é onde passa o impulso nervoso. A bainha de mielina é onde está por baixo, né, desses roxinhos dos impulsos nervosos que passam através, então, do axônio, que liga um neurônio ao outro. Obviamente, vem o impulso nervoso, e nos dendritos que ocorrem, então, as sinapses. Na verdade, as sinapses, então, são o espaço de conexão entre um neurônio e outro, né? Digamos que as minhas mãos aqui são os dendritos de um neurônio, e aqui são os dendritos de outro neurônio. Na sinapse, existe um espaço entre os neurônios, onde ocorre, então, esse evento que chama sinapse, que é uma troca, muitas vezes, né, dos neurotransmissores que fazem com que aquele impulso elétrico passe. Claro, nós temos os neurônios, né, do cérebro, que são responsáveis, então, pelo pensamento e aprendizagem. Então, ali passam vários tipos de neurotransmissores, né? Principalmente a questão do neurotransmissor acetilcolina, que é o neurotransmissor responsável pela memória, né? Então, não há possibilidade de a gente falar sobre neuroaprendizagem sem falar sobre os neurônios. Como eu falei, e até está explícito ali na figura, os neurotransmissores, eles são mensageiros químicos do cérebro. Eles são responsáveis pela comunicação entre um neurônio e outro. E é através deles que ocorre, então, a sinapse e, consequentemente, leva os impulsos elétricos para o corpo, né? Enfim, quando o corpo quer executar alguma ação, quando quer fazer algum movimento ou quando quer aprender alguma aprendizagem nova. Na verdade, esse é um processo que ocorre, pois não só os neurônios são importantes, mas principalmente o que ocorre na fenda sináptica, que é essa conexão de neurotransmissores que passa de um neurônio a outro, que faz com que o cérebro aprenda, que as redes neuronais funcionem. Bom, a neuroplasticidade, né, como mais que nunca, ela é responsável, então, porque essa aprendizagem dos neurônios, elas se consolidam e se transformam em redes neurais ou neuronais, tá? Aqui, até na própria foto, né, na ilustração, é possível ver uma rede neuronal ou neural ocorrendo numa dinâmica de aprendizagem. Essas pequenas luzinhas, elas são como se fossem, então, os neurotransmissores passando o impulso elétrico, fazendo com que o impulso elétrico passe de um neurônio a outro. Bom,
Deixa eu passar aqui, peraí. Deixa eu só voltar. Acho que eu pulei. Neuroplasticidade, então. No cérebro, as conexões dos neurônios formam uma rede neuronal, onde ela, enfim, cria-se posteriormente através de circuitos neurais, que são ligações que ocorrem pelos impulsos elétricos, as quais os neurotransmissores são responsáveis, então, por fazer com que esse impulso elétrico ocorra no cérebro. Ok? Então, seguimos. Da aprendizagem à neuroaprendizagem, né? Enfatizando assim o olhar da abordagem do livro, né, dos estudos que eu fiz com relação, então, ao processo de aprendizagem, né, enfim, na minha prática pedagógica, eu fui professora durante 20 anos, e dentro dessas práticas eu percebi, né, realmente as fases dos desenvolvimento. Só um momentinho que eu vou ligar aqui no computador, peraí, um segundo. Deixa eu ligar aqui. Ok. Deu. Aí. O computador estava com pouca bateria. Voltando. E na minha prática pedagógica, eu tive toda essa percepção de como a criança, então, ela foi aprendendo, de como a criança ela foi se desenvolvendo nessas fases, né? Desenvolvimento conforme Piaget. Então, percebendo todo esse processo de aprendizagem, eu comecei então a fazer uma correlação com o processo de neuroaprendizagem, ou seja, como esse cérebro funciona e como esse cérebro pode ser potencializado, né, durante o processo de aprendizagem. Por isso, neuroaprendizagem. Então, vamos lá. A aprendizagem é um processo neurobiológico, deixa eu pular para cá, onde o corpo utiliza-se dos sentidos, ou seja, o corpo utiliza-se dos sentidos para poder aprender. E ele é um processo neurobiológico, por quê? Porque não é só, né, um processo que ocorre no cérebro, ele ocorre em todo o corpo, então neurobiológico. E é responsável por criar essa rede neural das aprendizagens adquiridas. Por isso, podemos chamar de neuroaprendizagem, pois compreende a importância e determinância do cérebro como órgão vital para que a aprendizagem aconteça. Ou seja, mesmo que a gente sabe que existe a questão da estimulação corporal, né? Obviamente, quando a criança, né, é bebê, é necessário, durante depois a fase da criança do pré-operacional, precisa desenvolver a linguagem. Depois, quando se torna, então, o pré-adolescente, já precisa desenvolver o raciocínio lógico, indo se tornando, então, adolescente, já precisa desenvolver o pensamento hipotético dedutivo. Tudo isso é funcional e é necessário para que o desenvolvimento cognitivo ocorra. Mas, muitas vezes, né, a gente sabe que a aprendizagem, ela precisa ser estimulada. Muitas vezes a criança não é estimulada, ou o adolescente, ou, enfim, o adulto, e não consegue ter essa percepção de como aprender. Por isso que, conhecendo o que é neuroaprendizagem, é possível intervir e estimular e fazer com que esse cérebro ele aprenda de uma forma mais assertiva. Bom, conceito de neuroaprendizagem. Deixa eu virar aqui. Só para achar direitinho. O conceito de neuroaprendizagem implica o conhecimento, ou seja, conhecer a capacidade do cérebro. O seu funcionamento, né, como funcionamento neurobiológico, para, assim, estimular o seu potencial, mediante os estímulos das funções executivas e mediante os estímulos das funções cognitivas. Assim, desenvolvendo as habilidades predominantes nos períodos do desenvolvimento cognitivo. Ou seja, mediante o estímulo, né, das funções cognitivas, ou seja, mediante o estímulo do aspecto motor, que é uma função cognitiva, no período da sensório-motor, a criança, o bebê, se desenvolve de uma forma plena. Mediante o desenvolvimento da função cognitiva da linguagem, a criança, no período operatório concreto, desenvolve de uma forma
o seu cérebro se desenvolve de uma forma plena. Estimulando o raciocínio lógico, as habilidades matemáticas, todos os aspectos, né, enfim, do raciocínio lógico com objetos concretos, estimulando as habilidades, né, conservação, quantificação, classificação, seriação. A criança, enfim, né, o pré-adolescente, antes dos 12, desenvolve o seu cérebro de uma forma plena. E estimulando, né, o pensamento, raciocínio lógico e também flexibilização cognitiva e funções executivas, né, que também fazem parte, as funções executivas, elas fazem parte das funções cognitivas. Elas estão dentro, tá? Também aquele adolescente e adulto vai estimular o seu cérebro em sua potencialidade. Então, entendem que o conhecimento de Piaget, ele é linkado ao conhecimento da neurociência. Ou seja, essa é a base da neuroaprendizagem. A correlação e como pode ser estimulado esse cérebro de uma forma eficiente em cada faixa etária. Principalmente com esse olhar de focar, de estimular, de potencializar as habilidades. Bom, vamos seguir. Neuroaprendizagem e as funções executivas, ou seja, como a neuroaprendizagem, né, como eu falei, a neuroaprendizagem, então, ela visa estimular o cérebro para aprender. Então, neuroaprendizagem precisa, então, perceber o que pode ocorrer na neuroaprendizagem, como pode ocorrer através das funções executivas para que o cérebro, então, possa aprender. Bom, funções executivas, não podemos esquecer. As funções executivas, elas são a atenção, planejamento, memória, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, tomada de decisões, criatividade, fluência. Tem várias, né? A gente sabe que tem vários tipos de funções executivas. Elas, no nosso cérebro, elas ficam, então, na parte mais frontal, né, no caso. O que acontece? Elas precisam ser estimuladas para que a criança, para que o adolescente, para que a pessoa possa se estruturar para aprender. Ou seja, ela prepara o cérebro para aprender. Um exemplo, vou receber preciso fazer uma atividade, um TCC. Como é que eu vou fazer? Eu preciso me planejar para fazer esse TCC. Então, eu preciso organizar horário, eu preciso ter atenção a ler, eu preciso selecionar as bibliografias. Isso o cérebro é capaz de fazer porque ele tem as funções executivas. Já está, esse é o nome, já está dizendo, ó, funções executivas. Funções que podem proporcionar a execução, então, das tarefas. Bom, por meio das funções executivas, né, como eu já falei, organizamos nosso pensamento e por conta, né, enfim, das funções executivas, as experiências e os conhecimentos armazenados no nosso cérebro, né, enfim, na nossa memória, porque a gente tem a memória, né, a amplo, a longo prazo, elas tornam, então, possível a aprendizagem, ou seja, e assim como as nossas expectativas em relação ao futuro, essas funções executivas, elas estruturam as aprendizagens, elas estruturam a forma como a gente vai aprender em determinada tarefa. Por isso que desenvolver as funções executivas é tão importante, né? As pessoas, mas funções executivas, o que seria? Então, é exatamente isso. Elas preparam o nosso cérebro para o aprendizado. Bom, na neuroaprendizagem, as funções executivas são a base que sustenta todo o processo cognitivo e, consequentemente, o aprendizado. São as funções executivas que propiciam esse aprendizado. Né? Eu sempre abordo e falo que, para mim, a função executiva mais importante é a atenção. Por quê? Porque a atenção, eu botei meu livro aqui, né, e falei no livro, por isso que eu coloquei aqui, a atenção é como se fosse uma janela que abre, onde a pessoa, então, começa a olhar para aquela aprendizagem. Sem a atenção, a janela fica fechada. Como que a pessoa vai aprender se não tiver essa janela aberta? Então, por isso que é tão importante as funções executivas e, ao meu ver, principalmente a atenção.
Por quê? Porque através da atenção ocorre, então, esses primeiros processos de aprendizagem, né? Atenção, inicialmente, obviamente, a memória, assimilação nas as áreas, né, enfim, que vão processar aquela aprendizagem. Se for a área da leitura, principalmente, né, enfim, a pessoa já alfabetizada, é o lobo temporal, a área de Wernicke e Broca. Então, a aprendizagem ela é um processo dinâmico no cérebro, mas a função executiva ela torna possível que esse processo aconteça. Então, por isso que é tão importante. Bom, voltando ali, né, eu vou falar então do outro aspecto, né, da neuroaprendizagem. Então, tem a neuroaprendizagem e as funções executivas e tem a neuroaprendizagem e as funções cognitivas. Vamos lá. Bom, as funções cognitivas, elas estão estruturais. Então, a linguagem, o raciocínio, a memória, a percepção, e as funções executivas também estão dentro das funções cognitivas. Elas são estruturais, elas estruturam todos os aspectos voltados ao conhecimento, ou seja, ao desenvolvimento cognitivo do ser humano. A linguagem, principalmente, ela é uma das funções cognitivas talvez mais funcional, porque é através da linguagem que surge o pensamento. Através da fala, né? Através da troca, da comunicação, que as pessoas se socializam, obviamente, vão construindo, então, formas de pensar, e dessa forma elas vão pensando e desenvolvendo outros tipos de raciocínio, trocando essas informações. Então, a comunicação, ela faz com que o cérebro também tenha uma expansão. Por isso que é tão importante a socialização, né? Claro, a gente sabe, hoje em dia, a gente tem a questão das redes sociais, que são fundamentais hoje em dia para todo o nosso desenvolvimento atual, mas isso que está acontecendo entre agora no estudo que eu estou passando para vocês, essa troca, é uma comunicação, obviamente, que eu estou falando, estou abordando, mas se a outra pessoa aqui, daqui a pouco, né, o Emerson vai entrar com questionamentos, vai ampliar ainda mais a gama de conhecimentos que vocês vão ter. Então, esse processo da linguagem é tão importante. O raciocínio, ele vem junto, né, obviamente, com a linguagem. São duas funções cognitivas muito atreladas. A memória, ela se estrutura, eu digo a memória funcional, ela estrutura as aprendizagens que a gente vai ter ao longo da vida, né? A memória de longo prazo. Percepção é a percepção, tanto a percepção sensorial, proprioceptiva, na verdade, a percepção corporal, percepção dos sentidos, né? Faz parte também, porque muitas vezes, mas eu senti, às vezes a gente sente determinado no sensorial, né? A pessoa que vai fazer, como eu sou arteterapeuta, eu também trabalho com a questão muito de elementos, né, da natureza, argila, pedras, tinta. O que acontece ali? A pessoa também, nesse momento, ela tem uma aprendizagem de uma forma sensorial, né? Obviamente que tem outras funções, né? Porém, é o processo que vai fazer com que a aprendizagem ocorra, né? A percepção, ela intermedia o processo de aprendizagem. E a motricidade é fundamental, né? Enfim, é a base também em função desse desenvolvimento corporal neurobiológico, no sentido dos movimentos, no sentido de toda a questão da agilidade, motricidade ampla, motricidade fina, equilíbrio. Então, obviamente, fala, né? Toda a questão que a gente tem assim no nosso corpo. Eu estou falando aqui, estou articulando, então, todas as questões dos músculos, né, da face. Então, a motricidade em si, ela não é só a questão do corpo, né? Enfim, movimento amplo, não. A motricidade ampla e fina, elas são parte da motricidade. Então, tanto a questão da motricidade fina quanto a questão da motricidade ampla, né, dos movimentos amplos do fino, elas também fazem parte da motricidade, elas são funções cognitivas. Ela é uma função cognitiva, porque através da motricidade, a criança, enfim, ou a pessoa aprende. Então, essas funções cognitivas, elas intermediam a aprendizagem. Bom, ok, vamos lá. Deixa eu ver. Aí, agora foi. Funções cognitivas, né? Como eu já falei, né? Já mencionei. Desenvolver as funções cognitivas, deixa eu ver aqui onde estou. Desenvolver as funções cognitivas é a chave para alavancar o desenvolvimento, o conhecimento,
ou seja, ampliando as estruturas cognitivas. E com isso, amplia-se o nível cognitivo. As funções cognitivas são elementos das estruturas e do funcionamento do processamento cerebral. Né? Gomes, 2012, Aput, Cunha, 2017. Ou seja, as funções cognitivas são a chave para alavancar os processos, ou seja, as estruturas cognitivas. A neuroaprendizagem propicia o desenvolvimento das funções cognitivas, como linguagem, raciocínio, memória, motricidade, percepção, entre outros. Ou seja, quando essas funções estão em déficit. Aqui eu dei exemplo da dislexia, né? Voltando, as funções executivas, elas podem ser estimuladas, quando eu digo estimuladas, porque a neuroaprendizagem nos ensina que as funções executivas, elas preparam o cérebro para aprender. E as funções cognitivas, elas são estruturais. Então, se o indivíduo tem alguma dificuldade numa determinada função cognitiva, isso pode gerar uma dificuldade ou um transtorno de aprendizagem. Nesse caso, que eu coloquei exemplo, dislexia, é voltado ao transtorno que ocorre na área, né, no caso de Broca e Wernicke, onde é o processamento da leitura que ocorre. Então, se tem uma disfunção, né, ou seja, em uma função cognitiva específica, obviamente nós teremos um transtorno, né, da aprendizagem, ou seja, voltado àquela área específica. No caso, a dislexia é o transtorno, né, neurobiológico voltado, então, a essa decodificação dos fonemas, ou seja, da própria leitura. Por isso que eu abordei a questão da dislexia. Mas, por exemplo, teríamos a discalculia, que é um transtorno relacionado, então, ao processamento da matemática, né, do senso numérico, de toda essa gama que tem. Então, tem vários exemplos. Na verdade, a gente tem bastante conteúdo. Mas, assim, no meu livro eu acabo abordando especificamente cada área. Mas é importante vocês entenderem, né? Isso realmente é novo, né? Não é, isso já... Não, essa relação, essa percepção e esse estudo é novo e foi uma base também da tese de mestrado que eu fiz, voltando-se à importância da neuroaprendizagem. E a neuroaprendizagem, que é basicamente como potencializar o cérebro para ele aprender mais, é o que vai fazer com que essa aprendizagem seja ainda melhor, ainda maior, ainda mais potencial. Bom, seguimos. Como eu falei, neuroaprendizagem na escrita. Então, aqui eu já abordo também a necessidade de perceber como pode ser estimuladas as habilidades para que ocorra, então, a neuroaprendizagem na escrita. Ou seja, estimular habilidades que o cérebro vai processar de uma forma eficaz na escrita. Vamos lá. Bom, para que ocorra uma neuroaprendizagem, ou seja, para que esse cérebro tenha uma ótima aprendizagem que ocorra eficientemente, é necessário, então, estimular anteriormente à escrita o desenho. Isso eu coloquei até mesmo uma garatuja, né, a figura para mensurar e para lembrar de passar, então, que é a informação base. A criança precisa desenvolver, obviamente, né, ela inicia segurando, obviamente, o lápis, né, de uma forma com a mão fechada, e assim ela vai segurando de formas diferentes até chegar na forma correta, tá? Quando ela vai desenvolver a habilidade de desenho, ela vai estruturar, então, obviamente, o primeiro pilar, né, da escrita. Só que, obviamente, a gente sabe que a escrita ela é mais que somente traçado. Então, a escrita ela tem as fases. Por isso que é necessário que a criança passe por essas fases e seja estimulada a desenvolver o processo da primeira fase até a última fase, que ela seja estimulada a desenvolver. A consciência fonológica, principalmente, e a percepção do grafema, que é a letra, ao fonema, que é o som. Então, nessa fase da escrita, a gente tem 4 fases, né? Que é o pré-silábico. O pré-silábico, a criança ela não diferencia o desenho e nem da letra e nem do número. Né? Ela faz, então, se ela acha que ela está escrevendo, ela enfim, tá fazendo pequenos desenhos, mas para ela está, então, fazendo desenhos que significam para ela a escrita, né? Porque ela
A fase que ela inicia ali pelos 4 anos é tudo brincadeira, né? Então, se ela tiver, eu vou escrever meu nome e coloca pequenos riscos e coloca alguns solzinhos, né? Isso significa que ela está no pré-silábico. O silábico, quando ela consegue diferenciar, então, a sílaba, percebendo que casa, ao falar casa, abre-se 2 vezes a boca, ou seja, tem 2 sons. Então, quando ela escreve casa, do jeito dela, ela põe uma letra, 2 letras, cada uma representa o quê? Uma sílaba. No silábico alfabético, ela já evolui. Ela já menciona, né? O casa, ela já coloca, vamos dizer assim, a, a partezinha do K, pode ser o C, e do SA ou do Z, que pode ser o ZA, que ela ainda não diferencia. E no alfabético, obviamente, que ela já está alfabetizada, ou seja, ela consegue, então, escrever de uma forma alfabética, ou seja, com relação aos símbolos. Isso é, na verdade, que eu estou explicando para vocês, né? É um processo que, como eu tive 20 anos de educação, principalmente educação infantil, fiquei mais de 10 anos, esses tipos de aprendizagem é aprendizagens mais funcionais, né? Mas, obviamente, que elas estão interligadas, tanto a escrita quanto a leitura, que é o que eu vou explicar. Ó, eu já tinha mencionado. A neuroaprendizagem na leitura, ela consiste em desenvolver, então, as potencialidades, ou seja, as áreas do cérebro responsáveis pela leitura. Ou seja, como eu expliquei, estimulando as áreas, principalmente a primeira área, que é a visão, né, que é o lobo occipital, a área da compreensão da fala, né, e o significado da fala, enfim, a área de Broca, que está também aqui no lobo temporal, e a área da decodificação dos sons, que é a área de Wernicke, que é no lobo temporal também. É como eu mencionei, então, aqui a criança ela já tem essa percepção diferente. Ao ler casa, ela já faz a mensuração. Casa, ao mesmo tempo que ela decodifica na área de Wernicke, que ela decodifica, vou tirar aqui um pouquinho, que ela decodifica os sons, automaticamente ela também vai ter a imagem visual da casa no lobo occipital, ou seja, mas espera, me diz, é só um processo que ocorre no cérebro? Não, são vários processos interligados que ocorrem em determinada aprendizagem, em determinado processo que vai ocorrer. Então, a neuroaprendizagem, ela precisa desenvolver, potencializar, né? Enfim, para desenvolver a neuroaprendizagem na leitura, ela precisa potencializar, então, esses processos. Por isso que, muitas vezes, para que a criança aprenda a ler, é necessário que também tenha figuras, a imagem, né, enfim, do elemento, do desenho, da fruta, e que relacione também com a letra. Obviamente que o processo também vai passar pela área de Wernicke, né, que é a área dos fonemas, então é necessário estimular toda a questão dos sons, né, tem um material que eu utilizo, enfim, nos meus atendimentos, que é as boquinhas, né, que é um material multissensorial que tem o alfabeto, e com o alfabeto tem também cada letrinha separada e as letras têm a boquinha, né? O A tem o A, o B tem o B. Então, nesse caso, trabalhando também os sons, a criança vai desenvolver a leitura de uma forma efetiva. Bom, seguimos. Deixa eu ver aqui. Neuroaprendizagem na matemática. Para desenvolver a neuroaprendizagem na matemática, né, o processo de neuroaprendizagem, inicialmente, ele vai abordar o desenvolvimento das habilidades matemáticas básicas, né? Por exemplo, a criança vai se tornar um adulto, enfim, um pré-adolescente, um adolescente, um adulto, que vai ter um raciocínio lógico objetivo, que vai ter uma percepção do número, se ela, de certa forma, ter um desenvolvimento lógico potencializado. Então, a base desse desenvolvimento também passa pelo senso numérico. Então, é a noção da dezena, é a noção
da unidade, é a noção da centena, é a noção do milhar, né? Ou seja, ela precisa ter, ali até na figura eu coloquei a partezinha ali do brinquedo que a gente utiliza para quantificação. Então, ela precisa vivenciar através dos sentidos, através do tato, através do toque, através, né, enfim, da percepção, esses pequenos processos de quantificar, de perceber a unidade, porque é através dessas brincadeiras que ela vai construir, então, obviamente, as operações básicas, né, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, para que a neuroaprendizagem ocorra, ela precisa, então, estruturar. Né? Na criança, são essas primeiras, enfim, esses primeiros conhecimentos, e aí, obviamente, que ela vai, então, estruturando os próximos, né? De cálculo, de raciocínio lógico, de percepção, né? De ter um olhar mais rápido no raciocínio, principalmente tendo soluções de problemas. Ela vê as soluções de uma forma mais rápida, objetiva na adolescência. Tudo isso é estruturado principalmente na infância, né? Então, por isso que esse processo de neuroaprendizagem, muitas vezes, quando vem para o meu consultório, a criança tem questões voltadas à matemática, não precisa ser necessariamente criança, né? Que a gente sabe que tem o transtorno transtorno da aprendizagem, chama-se descalculia. Esse transtorno, ele está voltado diretamente à matemática. Por quê? Porque é uma área do cérebro onde faz aquela leitura fonológica do número 1, 2, 3, que a gente pensa, muitas vezes está contando, está pensando no cérebro, 1, 2, 3. As crianças, as pessoas que têm a descalculia, elas têm um déficit nesse aspecto fonológico, né? Por isso que muitas vezes chama-se dislexia da matemática, mas não, é descalculia. Agora, com o avanço, né, da neurociência, já mudou o nome. Então, por isso que é fundamental ter todos esses aparatos para poder também estimular e desenvolver o raciocínio lógico. Bom, aqui, que eu acho que também se torna muito importante, né, que a gente percebe, assim, em outro patamar, é quando se vai estimular a neuroaprendizagem para nós adultos, né? Na prática cotidiana. Por que eu coloquei nessa figura com vários elementos no cérebro, essa moça pensando, raciocinando, né? Tem ali a parte da arte, tem ali a parte da matemática. Ou seja, para nós adultos, né, o processo de neuroaprendizagem ele se transforma de uma forma mais efetiva, assertiva, porém ele se torna um pouco mais delicado. Por quê? Porque o adulto ele já tem um processo de aprendizagem cristalizado. O que é cristalizado? Ele já tem definido, né? Se ele é uma pessoa que tem um perfil cognitivo que aprende de uma forma mais visual, se ele tem um perfil cognitivo que aprende de uma forma mais auditiva, ou se ele tem um perfil cognitivo que aprende de uma forma mais sinestésica, ou seja, e também, obviamente, tem um perfil que é combinado, que tem algumas formas de aprender. O visual, o sinestésico, que são, né, auditivo, visual, podem estar combinados. Por quê? Porque o adulto ele precisa se conhecer, perceber a forma que ele aprende, para poder, então, estimular o processo de neuroaprendizagem. Ou seja, para poder aprender a potencializar o seu cérebro. Como? Se eu sou uma pessoa mais visual, eu preciso entender que eu vou ter que ter recursos visuais para me aprender. Recursos que me lembrem através de imagens, através de cores, através de gráficos, através de agenda, através de figuras, através de fotos. Se eu sou uma pessoa mais auditiva, obviamente eu vou precisar ouvir a minha voz, ouvir palestras, ouvir música, ouvir fazer link com outras palavras que eu vá falar, que eu ouvi em um filme, que eu ouvi numa palestra, que eu ouvi numa oficina, que eu ouvi num treinamento. Ou seja, se eu sou mais sinestésica, eu sou mais corporal. Eu faço, né, eu aprendo de uma forma mais me envolvendo com aquele objeto de aprendizagem. Ou seja, eu vou precisar, de repente, né, escrever naquele texto, escrever naquele post-it, tornar uma aprendizagem mais dinâmico, reescrever,
né, fazer novas escritas sobre aquele aprendizagem sobre aquela aprendizagem nova. Então, assim, o adulto, ele tem um perfil diferenciado da criança. A criança está estruturando, né? Ela tem tendências genéticas? Tem tendências genéticas a ter predisposição. Se o pai, um exemplo, se o pai ele é músico, né, e ele tem um ouvido muito rebuscado, a criança, né, obviamente o filho, ele tem uma tendência genética a ter também essas características. Não que seja determinante, porque a genética, ela, né, não é um fator determinante, são vários. Mas, o que acontece? Se a pessoa é estimulada, né, esse ouvido, ela vai, então, desenvolver, obviamente, aquela habilidade ainda mais. Então, por isso que a criança, ela consegue ampliar os leques, né? Obviamente, quando chega adulto, então, ela vai, conforme o perfil, até mesmo da própria genética, ela, enfim, é decidido, né, que ela toma uma decisão consciente, através do corpo, através das experiências, e ela, né, aprende daquela forma, então ela entende que ela aprende daquela forma. Né? Então, nós adultos já temos isso cristalizado, então muitas vezes, a gente muitas vezes até precisa reaprender, né? Ou seja, mudar a forma muitas vezes de ver, aprender um novo instrumento, aprender uma nova língua. Então, a neuroaprendizagem, ela pode ser potencializada quando conhecemos o nosso cérebro, estruturamos estratégias para aprender, e da mesma forma, né, o efeito contrário, ou seja, se colocar numa situação nova, também pode ser potencializador e também pode ser neuroaprendizagem. Por quê? Porque trabalha áreas diferentes do cérebro. Isso é muito importante. Então, assim, é um olhar diferenciado sobre a aprendizagem, mas é um olhar dinâmico e é um olhar que realmente é assertivo. Por quê? Porque nós estamos falando de cérebro. Essa máquina potencial que vai gerir, então, as nossas aprendizagens. Bom, como eu falei de neuroaprendizagem, né, não posso deixar também de abordar, né, as técnicas de neuroaprendizagem para o estudo. Ou seja, cada perfil, obviamente, cognitivo vai ter alguma técnica específica, né? Cada perfil, enfim, tem pessoas com estratégias variadas. Mas assim, eu peguei algumas, escolhi algumas diferentes, né? Para poder falar e para poder abordar com vocês. Ou seja, técnicas de neuroaprendizagem para estudo. Isso é fundamental, né? Nós adultos, a gente muitas vezes está estudando, está correndo atrás, está, né, se estruturando. Então, obviamente, a questão de estudo, né? Às vezes, eu não consigo aprender por quê? Muitas vezes, né, antes de começar a estudar, a pessoa não sabe como é que é seu perfil cognitivo, ela é mais visual, daqui a um pouco ela, né, tem esse olhar, né, tem esse perfil mais visual, e ela não busca recursos visuais, né? Ela fica mais na leitura e só. Ela não vai procurar outros recursos para poder estimular o cérebro dela e fazer conexões, né? Ou seja, ela é mais auditiva e de repente ela fica mais lendo e não busca outros recursos como filmes, como palestras, né? Como, enfim, conversas até que são importantes com outras pessoas da mesma área para poder aprender. Ela é mais sinestésica, mas ao mesmo tempo ela fica mais enrijecida, né? Não faz com que, digamos assim, não tenha as pausas no estudo, que é importante, principalmente para quem é sinestésico, que é mais corporal, precisa levantar, tomar uma água, volta. Então, tudo isso é funcionamento cerebral, né? Não tem como fugir. Hoje em dia, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa gama de recursos que nós temos, muitas vezes só não potencializa, só não aprende, que realmente não claro, né? Dentro de outros aspectos, tem um transtorno da neuroaprendizagem, transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está falando de uma função mais assim de intervenção. Mas quem, né, realmente é uma questão mais funcional, só aprende quem não quer. Por isso que é fundamental conhecer o seu perfil cognitivo, tá? Então, ali, técnicas de neuroaprendizagem para o estudo, né? Eu coloquei algumas pinceladas aqui, né? Mas a gente sabe que tem várias técnicas, né? Enfim, nossa, muitas hoje em dia que podem ser executadas, mas eu coloquei pequenas, obviamente, técnicas para poder também trocar. Ou seja, fazer pequenas pausas na leitura, que é o que eu mencionei, né? Se a pessoa começar a ler,
daqui a 20, 30 minutos, ela não, a atenção dela já, né, a questão de estar concentrado já está esgotado, né? O corpo está cansado, precisa se mexer, precisa, né, enfim, esticar as pernas, e ela fica insistindo ali durante 1, 2 horas naquela mesma posição. O que acontece muitas vezes ela não consegue progredir no estudo, né? Então, assim, pequenas pausas, 20, 30 minutos de cada, enfim, cada 30 minutos, dá uma pausa, levanta, toma água, né? Daqui um pouco aumenta, 40 minutos vai, dá uma caminhada, volta. Então, por isso que é necessário. Ah, mas aí eu tô perdendo tempo. Não, você está ganhando tempo e está ganhando em potencialização nos processos cognitivos, principalmente nas funções executivas, né? Que vão abrir, né, a atenção, né, a memória de trabalho, que é essa memória mais rápida. Todos esses aspectos, né, do funcionamento cerebral, ele é fundamental. Por isso que é importante fazer essas pausas. Esquema com palavra. Para quem é visual, né? Eu tenho esse perfil meio combinado, assim. Gosto de esquema de palavras, sou sinestésica, visual e sinestésica. Esquemas de palavras, mapa visual, utilizando até mesmo canetas coloridas, né? Enfim, com aquelas com brilho, né? Trazer bastante cor nesses esquemas, trazer bastante cor nesse rascunho, nessas escritas, muitas vezes, né? As palavras principais são com vermelho, ideias secundárias azul, dicas importantes verde, né? São estratégias cognitivas que vão funcionar fundamentalmente quando a pessoa está nesse processo, né, da aprendizagem. Bom, utilizar dicionário, muitas vezes a pessoa, pois é, dicionário caiu. Não, às vezes, claro, hoje em dia a gente tem dicionário, né, online, mas às vezes até a própria, o mexer, achar aquela palavra, colocar um post-it, muitas vezes isso grava mais no cérebro do que buscar ali rápido, né? A gente sabe que tem, enfim, né, no Google esse acesso, mas, por incrível que possa parecer, o dicionário muitas vezes ele vai, né, ele traz um outro recurso, porque é o recurso de uma memória mais preenchida, né, de recursos, enfim, de sensações. Até muitas vezes, pois é, mas é tudo tão rápido. Não, a aprendizagem, ela tem que ter uma base, ela tem que ser mais consolidada. Então, muitas vezes, né, é necessário realmente tempo, é necessário realmente utilizar recursos, marcar os assuntos principais, né, com post-its. Bom, esse eu utilizo muito, né? Na verdade, enfim, a maioria de nós aqui, principalmente estou participando da palestra, a gente, né, está estudando, está querendo crescer, evoluir. Então, os livros, é difícil, como é que tu vai começar a riscar, né? Enfim, riscar no teu livro, né? Livros importantes. Não, utilize o post-it colorido, escreve no post-it, né? Eu, quando fiz, enfim, a dissertação, né, do mestrado, enfim, fui estruturando, durante esse período eu ia destacando o post-it e ia colando, né? Os vermelhos eu utilizava mais para me lembrar, né? Os verdes, muitas vezes, outras ideias mais contraditórias, né? Uma ideia secundária. Então, isso tudo é recurso cognitivo. Tudo vai favorecer o processo de aprendizagem, que eu chamo de neuroaprendizagem. Por quê? Porque está potencializando as funções cognitivas. Realizar a leitura em voz alta também é um recurso. Por quê? Quem é mais auditivo, claro que tu não vai precisar, digamos, receber um texto, mas aquele texto tem uma ideia principal. É interessante ler, claro, daqui a um pouco tu vai fazer uma leitura longa, mas de repente aquela frase que foi mais impactante, tu lê em voz alta. Isso ele dá uma gama, isso dá um fechamento, traz uma outra, digamos assim, uma outra forma de aprender, porque tu vai te lembrar daquele ensinamento. Agora, se ler corrido, sem vivenciar, sem escrever, né, sem ouvir, sem visualizar, é muito mais difícil que possa se aprender, principalmente porque a gente, para aprendê-la, precisa utilizar várias áreas do cérebro. Não só, né, a leitura não só passa na questão, então, do lobo temporal, mas conexões com sentimentos, com sensações, né, com toda essa área mais, assim, das emoções, também se liga no sistema límbico, né? Então, todos esses processos, né, por isso chama-se rede neural.
Ah, mas essa aprendizagem ela é somente uma rede? Não, muitas das redes são conectadas. Determinada aprendizagem que tu tem, tu conecta várias redes. Um exemplo, a pessoa aprendeu a andar de bicicleta, né? Não está ligada só à rede, né, que ela desenvolveu no aspecto da motricidade, do desenvolvimento motor, mas principalmente ela vai correlacionar o sistema límbico, porque é uma aprendizagem que tu nunca mais esquece, né? Principalmente porque é algo preenchido de emoção. Então, aquela aprendizagem preenchida de emoção e motivação, que esse é um do pilar, assim, acho que do meu livro, a motivação, ela faz com que a pessoa aprenda, em detrimento da idade. Ela precisa estar com o sistema límbico aflorado, ela precisa ser motivada, né? O desejo, o interesse, e aquela aprendizagem promover uma grande alegria, né? Envolvendo os neurotransmissores, né? Que vão consolidar ainda mais o cérebro, o sistema límbico, a aprendizagem. Então, é isso que é fundamental, principalmente conhecer, né, o cérebro, as suas potencialidades. E, claro, nós adultos, saber do perfil cognitivo para, com certeza, saber de como funciona esse cérebro, como que eu posso potencializar esse cérebro, né? Ainda mais, como eu posso aprender melhor, como eu posso perceber melhor as aprendizagens, como eu posso memorizar melhor. Então, tudo isso vai fazer com que a pessoa possa aprender, sim, mas ela precisa saber como ela aprende. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui a gente está chegando, né, nessa primeira parte, acredito que a gente possa conversar um pouco, né? As referências, aqui também tem o meu livro, Consciência e Guerra, né, da Neurociência e Educação, que é um dos livros base, Alicia Fernandes, Piaget. Então, esses são os autores, para mim, assim, bem estruturais do livro, do meu conhecimento, do meu estudo, né? Como eu coloquei, né, o meu livro está na editora Viseu, tá, o site tá também aqui no próprio, enfim, no slide. E também o curso que eu coloquei também da neuroaprendizagem, que eu fiz o valor, né, bem acessível para vocês, né, que estão aqui nesse nosso treinamento, que eu acredito que vocês tiveram uma explosão aí de conhecimento que deu para dar uma estruturada legal aí em próximas aprendizagens, né? Eu fiz um valor, né, para esse primeiro, digamos assim, esse primeiro grupo de pessoas que viram, ou até mesmo eu posso estender de repente até fevereiro, de 147, que é o valor, né, do curso, está na Hotmart. Então, claro, obviamente a pessoa entra e se inscreve. E no curso, ele é um curso que está gravado. Só que eu tenho encontros mensais, né? Eu reservo e aí me comunico, né, com os alunos em torno de uns 3, 4 encontros para tirar as dúvidas. Então, nesses encontros, nós vamos abrindo, né, a gama de conversação e de, enfim, de dúvidas, né, que até mesmo os alunos, que muitas são professores que trazem dessas escolas, muitos são terapeutas, que têm essas dificuldades até de compreender digamos assim, essa gama aí da neuroaprendizagem. E no curso também eu ensino as atividades que podem ser realizadas na escola, no ambiente educacional, e também as atividades que podem ser realizadas no ambiente clínico. É isso, eu acho. Maravilha, 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 maravilha. É, gente, para quem está aqui, quer aprofundar o conhecimento, quer aprender mais profundamente, está aí uma grande opção, que é o curso de neuroaprendizagem. Aproveita. Andriela é uma pessoa especialista nesse conhecimento, nesse conteúdo, e preparou um treinamento fantástico, que você pode estar aprofundando também esse conhecimento através dessa abordagem da visão. Essa mulher que é fantástica, trouxe para nós aí uma colaboração muito grande, muito boa. Algo que me chamou a atenção, professora, foi a questão que a senhora falou sobre aprendizagem com uma motivação e uma emoção, né? Isso Correto. ajuda muito as pessoas fixarem o conhecimento, né? Perfeito. Na verdade, essa percepção da emoção, ela
talvez intuitivamente ou já de uma forma até lúdica, né? Os professores de cursinho muitas vezes eles utilizam. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes os alunos eles não aprendem, né, na escola tradicional e chegam no cursinho, o professor vem. Claro, a gente está falando, né, obviamente, de professores que já têm esse olhar, né, mais dinâmico. O professor de história, sei lá, vem com um chapéu diferente, vem com, enfim, contando, já criando todo um cenário. Então, assim, esse é um exemplo, obviamente, é um exemplo de como a aprendizagem, né, nesse caso especificamente do cursinho, mas movido pela aquela ativação das memórias, muitas vezes, né, que a gente tem da infância, né, contação de história que desperta essa criança interior que nós temos. Eu, como arte terapeuta, acabo fazendo uma correlação também enfim, nessa própria intervenção ou, enfim, nos atendimentos. E dentro dessa despertar se ativa, além dessa, sei lá, digamos que a aprendizagem é mais voltada a aspectos de leitura, enfim, voltada a uma memória da história. Isso busca também não só a questão de memória, ou para ficar a longo prazo, ela vai registrar não só na memória a longo prazo, mas ela tem uma memória, vamos dizer assim, mais emocional que linka, né, ao sistema límbico. Esses processos eles ocorrem automaticamente, porque o cérebro é impulso nervoso. Né? A gente às vezes esquece, o cérebro é químico cerebral. São impulsos elétricos que ocorrem, né? Não tem como fugir. Então, muitas vezes, determinada aprendizagem, ela registra porque tem uma descarga muito grande dos impulsos elétricos que vão lá e linkam no sistema límbico. Então, é muito determinante, até posso dizer, em função de que, às vezes, toda essa gama, a escola, né, a criança tem que aprender. Mas o que eu digo sempre para as professoras? O método tradicional, muitas vezes, ele não leva o cérebro a aprender. A forma com que o cérebro aprende, ela precisa outras gamas, algumas formas diferentes, não só a forma da memorização, não é só a memorização. A Outras memorização é um abordagens, né? processo. Usar outras Temos vários abordagens. processos. Desculpa, eu não ouvi, Eu perdão. estou falando usar outras abordagens, né? Claro, outras abordagens que vão fazer enfoques diferentes que vão acessar áreas diferenciadas do cérebro. É por isso que acontece? Muitas vezes o professor, né, chega, ou enfim, o terapeuta, no meu caso também, quando vê, tiro, começo, né, enfim, tiro, sei lá, um fantoche, começa a criar uma fala, né, chama atenção, daqui a pouco, lembra comigo, vamos lá, e cria um ambiente lúdico, daqui a pouco a criança vem e ela começa a fazer aquela terapia, ela começa a participar, ela começa a interagir, nem ela percebe que ela está já aprendendo naquele ambiente lúdico, né? Óbvio que cada caso é um caso. A criança menor precisa, né, de alguns outros recursos. O mais velho já é um outro enfoque, né? A motivação, principalmente o adolescente, a motivação vem muitas vezes por instigar, né? Por fazer com que ele queira, né, ser melhor, assim, ter autonomia, ter aprendizagem para se sentir, então, uma pessoa forte, confiante. Então, muitas vezes tu valoriza, né? Tu usa a psicologia positiva. Então, claro, são várias abordagens, mas para aprendizagem conectar no cérebro, né? Ser um processamento realmente funcional e que vai se conectar e se ligar na memória de longo prazo, ela fundamentalmente precisa ter vários processos, várias redes neurais em ação na aprendizagem em si. Maravilha. E aí a gente pode linkar, tipo assim, pelo que eu peguei, né? Deu para ter uma noção assim que quando acontece a questão, quando você linka uma motivação forte e uma emoção impactante, isso potencializa o aprendizado. Por exemplo, eu me lembro quando eu ganhei minha primeira bicicleta, né? Claro, Eu era criança, não sabia andar de bicicleta e meu pai ele era quase um artista de circo na bicicleta. Ele fazia horrores, empinava, andava de costas, leva com uma roda. Então ele era um cara assim fantástico na bicicleta mesmo. Ele era meu Deus!
Ele era fenomenal. E nessa época meu pai já era um homem grande, forte, assim, né? Robusto, né? Sim. Ele era um homem parrudo, assim, gordinho, né? Resumindo, né? Sem preconceito. É, o que é que acontece? Mas ele manobrava bem e ali eu ficava empolgado. E eu querendo uma bicicleta, até um certo dia que ele comprou a bicicleta e nos levou para um local onde nós morávamos na época. E tinha um morro muito grande, né? Tinha um morrão assim e nesse morro tinha tipo um despenhadeiro que se você andasse muito na ponta você podia cair. Meu, E então você vê que são vários fatores. E ele ali nos levou lá para nos ensinar. Ele passava por lá por perto, rodava e eu com medo daquilo ali, mas eu queria, querendo me espelhar no que ele fazia, né? Em ser aham. semelhante ao pai. Então aquilo me motivou. E aí quando eu comecei a aprender os primeiros passos, comecei a dar as primeiras pedaladas, gerou em mim uma emoção que eu lembro até hoje. E como você falou, Claro! quando você linka uma motivação junto com a emoção, desperta várias cadeias químicas e neurais ali no nosso cérebro, você Isso, aprende, isso. você não esquece, por mais que você fique sem andar de bicicleta, quem aprendeu a andar de bicicleta, ele pode até pegar a bicicleta e dar uma cambalhada assim, tal, mas depois o cérebro retoma, ele volta a andar e vai embora, porque o aprendizado foi fixado na mente. Fantástico, fantástico. Exatamente, né? Até a Alicia Fernandes, claro, a Alicia Fernandes é psicopedagoga, ela fala do aprendizado. Quando ele é registrado no corpo, ele precisa, obviamente, o aprendizado ele precisa passar pelo corpo. O que ela já falava, obviamente, né, antes desse conhecimento da neurociência, assim, de uma forma funcional, é que a aprendizagem ela precisa ser corporal, não só, né, aquele corpo, não o corpo, sei lá, os membros, mas tudo registrado no corpo, né, no cérebro, né, e ligado, né, ou seja, aquela motivação, aquele desejo, aquela felicidade, né. Então, por isso que muitas vezes essa aprendizagem que tem essas sensações, enfim, esse. Opa, fechou aqui. Fechou. Não, não tem O que problema não. Pode aconteceu? deixar fechado aqui, eu acho que cai. Fechou? Fechou aqui. Não, foi Ah, eu não. tá. Mas Isso aqui, aí. Isso, perfeito. Quando a aprendizagem ela tem essas descargas dos neurotransmissores, que a gente fala, o neurotransmissor da felicidade, né? A serotonina, né? Noradrenalina, que é da explosão corporal, né? Ocitocina, do amor, tudo isso, esses neurotransmissores, eles estão ali. Ah, mas Adriele, não é só. Ah, mas peraí, só não é só quando eu tô. Enfim, quando eu gosto de alguma. Claro, quando tu tem abraço uma pessoa. Mas nesses momentos que tu tá aprendendo determinada aprendizagem, que tu tem um grande sentimento, uma emoção, essa aprendizagem ela se consolida. E, obviamente, o inverso também ocorre. Né? Por isso que muitas vezes a gente tem que ter cuidado. O que é o inverso? É aquela aprendizagem, digamos assim, que a pessoa teve uma experiência negativa. Um traumática. exemplo, tá? Traumática, A né? pessoa Uma já experiência entrando, né, traumática. obviamente, É. traumática, não, de fato, entrando um pouco, né, nessa área também da psicanálise. De fato, por exemplo, um exemplo, né, bem simples que ocorre. Aí uma pessoa, eu conheci, enfim, né, na faculdade, enfim, nos cursos. Quando ia fazer trabalho, e eu me apresentava, mas assim, teve momentos, não, vamos, pessoal, hoje cada um vai falar uma parte, não é só eu, tinha aquela coisa, sabe? Porque como eu gosto de conversar. E aí, um outro colega, não, eu não gosto de falar em público, eu travo, eu não consigo falar em público, eu travo. E aí, a pessoa vai conversar, tá, mas e por que que tu não consegue falar em público? E aí, o que que acontece? A pessoa foi revisitar a memória e quando ela teve, né, sei lá, na idade dos anos iniciais, ela teve que apresentar um trabalho, começou a gaguejar, ou tossir, ou deu um branco, e aquilo marcou negativamente que ela bloqueou, porque ela fala que ela tem um bloqueio naquela aprendizagem. Claro que a gente sabe que tem os bloqueios emocionais, tem as questões, né, voltadas à psicanálise, enfim. Só que agora a gente está falando que isso também, né, até fazendo, corroborando para o conhecimento da neuropsicanálise, isso também faz parte porque é cerebral, né? Aquela memória registrou e o inverso também ocorre. Foi uma emoção negativa,
e assim acabou que ficou de uma forma registrada de uma forma negativa, e aí ela acaba que ela não consegue muitas vezes, enfim, nesse caso, falar, né, obviamente em público, mas em outros casos, né, enfim, sei lá, aprender, estudar e outros tipos de bloqueio. Então, assim, por isso que é muito interessante e importante, né, a gente ter esse olhar até sensível com relação, né, à neuroaprendizagem, ou relacionado mesmo à neurociência com, né, enfim, a questão da psicanálise, com a neuropsicanálise, ou enfim, que o inverso também funciona, porque nós somos seres que aprendemos e a memória de longo prazo ela está, né, na base da nossa personalidade, e os neurotransmissores, eles desde muito tempo vão consolidando, né? Obviamente as sensações elas registram, sendo uma sensação boa, como a andar de bicicleta, ou sendo uma sensação ruim, como você ter sofrido um bullying, ter, né, enfim, no colégio, enfim, quando era nas idades, né, séries iniciais. Então, tudo isso, né, ela vai influenciar. Então, por isso que a gente, né, precisa conhecer, é de fato transformador, né? Claro, eu sou neuropsicopedagoga, fui estudando, né? E a neurociência foi me chamando, eu fui professora, pedagoga, né? Psicopedagoga institucional, psicopedagoga clínica, e fui indo, arteterapeuta, fui indo, neuropsicopedagoga, fui indo, aí estudei como, né, o mestrado é na intervenção psicológica, e a minha tese foi voltada à neuroaprendizagem e funções executivas. Então eu fui chegando, né, a esse conhecimento, que é o conhecimento agora ímpar no nosso momento, né? Enfim, na nossa sociedade atual, que é a neurociência, não tem como fugir. Não tem Né? como Então, fugir. eu O, acho que é isso. Você, a gente o, fez o Le, nosso print, acho que é importante. o Leonardo tá perguntando como é que você consegue gravar tanta coisa na mente. Ele quer saber qual é a Anos técnica que estudando. qual é a técnica que você usa para gravar tanta coisa Olha, assim. Qual é a olha, método? Manda ele entrar no treinamento que lá você vai revelar. exato, correto. Mas assim, o que acontece, né? Que é importante. Isso é um estudo de uma vida inteira, então faz parte da minha vida. Mas o conhecimento, ele está relacionado à motivação. A aprendizagem da neurociência sempre me motivou, então por isso que registrou e registra a minha memória, né? Por causa do interesse, da satisfação, né? Do prazer que eu tenho em estudar, em aprender, é exatamente isso. Aí registra e fixa, não tem como fugir. É quando você está fazendo algo que. É como você falou, né? Quando você está fazendo algo que lhe proporciona sentimentos tanto bons como ruins. E aí é por isso que é muito É, importante você é, entender sobre isso. O cérebro ele resiste, ele não quer saber. Ele está é, registrando tudo. Ele não quer saber, é, ele não vai distinguir o que é bom e o que é ruim. Ele vai estar processando tudo e registrando tudo. E aí, muitas vezes, precisamos fazer uma desfragmentação cerebral. Professor, o que é uma exato, desfragmentação cerebral? É você passar por um processo terapêutico, entender as suas demandas, é verdade. entender o que foram registros positivos e entender os registros negativos, saber por que os registros negativos aconteceram e, às vezes, ressignificar. Não é que você vai esquecer os registros negativos, É não. verdade. Você vai agora, através de ajuda, através de um processo terapêutico, você vai ressignificar esse registro negativo, e quando esse registro vier à tona, você não vai sofrer mais como você sofria antigamente. Então, análise, assim, uma Perfeito. forma tecnológica, nós falamos sobre isso aqui agora. Não, é impressionante. É verdade. Correto? É muito incrível, né? Assim, a neurociência ela sustenta desde da aprendizagem em si, dos processos, né, do desenvolvimento humano, como também ela sustenta esses fatores de situações que marcaram, né, de memórias, né, que até fazem parte da identidade do indivíduo, mas que muitas vezes se transformaram em memórias que são memórias negativas. Então, obviamente que tem, a gente sabe, né, que essas memórias muitas vezes elas mexem, acabam gerando até mesmo doenças, enfim, né? Enfim, DSM, né, 5, CID-11, né? A gente sabe que tem tudo isso.
Mas, assim, voltando, né, à questão realmente do processo, a neurociência explica que, obviamente, o cérebro ele está, né, aí, e quem, obviamente, tiver essa percepção, mas, André, como é que eu faço? Eu não sei, como eu posso fazer para aprender se eu não tenho uma boa memória? Mas tem que saber qual é o perfil, exatamente como eu falei, né? Qual é o perfil cognitivo, né? Qual é a forma que tu aprende? A gente sabe que tem as múltiplas inteligências de Gardner, né? Eu estou estudando mais aprofundado, acredito que será o próximo livro, porque é algo que é muito interessante, né? Que as pessoas muitas vezes elas têm inteligências já da genética que vem, que Exato. ela tem uma, vamos dizer assim, uma maior, né, probabilidade de ter aquela inteligência, aquela facilidade, né, por exemplo, de, sei lá, Ele tem uma tocar predisposição, instrumento, né? Já vem com a predisposição é uma aquele. inteligência musical, tem É, vários tipos de inteligência. A pessoa não sabe, muitas vezes ela está, sei lá, numa faculdade que ela está estudando lá, um exemplo, direito, mas a inteligência múltipla dela é uma inteligência musical. exato. E ela está insistindo numa inteligência lá, talvez seja mais voltada à comunicação. Então, assim, às vezes as pessoas estão nos lugares errados por não conhecer-se, né? Por não conhecer a sua máquina cerebral e por isso que, às vezes, Uma eu sou frustrada. Não, conhecendo, né? Obviamente tem professora, possibilidade. uma coisa importante, eu acredito que é importante, né? E eu queria até que a senhora, com mais habilidade, pudesse nos dar um direcionamento. Por exemplo, a maioria das pessoas não sabe nem qual é o perfil dela de aprendizado. Como você falou, alguns são auditivos, outros são sinestésicos, outros são visuais, né? E muitas vezes as pessoas ela têm um padrão de aprendizado. Por exemplo, pessoas que são visuais, ela tem um padrão de aprendizado voltado para aquilo que está vendo, e muitas vezes ele está, às vezes, de potencializar isso, ele está tentando aprender de outra forma. Como, Exato. semelhantemente, pessoas que têm um perfil auditivo, né? Que é que eles poderiam se valer hoje, por exemplo, com a tecnologia de audiobook, né? Você poderia estar fazendo outras coisas e estar ali ouvindo um livro, ouvindo um conteúdo. Exato. Então fala um Exato. pouquinho para o pessoal que entendeu um pouco sobre esses perfis, que é a forma mais simples, né? Podemos dizer que a forma mais simples é você pelo menos entender quais são os seus perfis, né? Como auditivo, Isso. sinestésico. Dá um release para nós aí, professora. Na verdade, assim, o que acontece? Um exemplo, tá? Durante a nossa vida, nós temos essa predisposição genética que já vem, obviamente, da genética, mas que a gente, como indivíduo colocado em determinada situação, vai aprender de uma forma diferente, né? A pessoa, muitas vezes, né, nós temos as múltiplas habilidades de Gardner, e a pessoa, muitas vezes, ela aprende, né, vai estudando, vai aprendendo, e pelo padrão tradicional de ensino, ela acha que aprender é só ler e memorizar. Só que ela é uma pessoa mais sinestésica corporal e precisa outros recursos. Ela não, para ela aprender, ela não vai poder só ler o texto, ela vai precisar buscar outros recursos sinestésicos. Ela vai buscar palestras, ela vai escrever, ela vai precisar estudar mais a fundo, ela vai precisar conversar com pessoas, ela vai precisar. O sinestésico ele é mais corporal, é do movimento, então ela precisa interagir. O visual, mesma coisa. Ele até pode aprender, digamos que ele vai ler um texto, ele pode aprender, mas ele vai precisar mais recursos para ele poder ter uma compreensão melhor do texto, porque nem todos os textos são fáceis muitas vezes de entender, né, determinados assuntos. Então ele precisa dos post-its coloridos, ele precisa das figuras coloridas, ele precisa ter em casa um quadro com tipos de ideias, com tipos de post-it, com tipo de palavra que ele vai ter que usar se ele está estudando para o vestibular já visualmente estruturado, né? Eu sempre gosto de usar, eu uso um método sistemático de escrever, porque eu também sou visual e sinestésica, então eu tenho, às vezes, palavras, chaves, esquemas, e daquelas palavras eu construo textos, né? Então, porque eu sou escritora, eu escrevo artigos, e tô, enfim, sempre escrevendo uma coisa ou outra. Então, eu utilizo, e isso me favorece aprender. Agora, se eu sou uma pessoa, né, muitas vezes auditiva,
E aí eu fico só também na leitura. Eu me refiro à leitura tradicional e não busco ouvir outros, enfim, outros autores, outros profissionais, outras ideias. Eu busco ouvir até minha própria voz lendo, ouvir no fone, enfim, as próprias, né, as palestras. É porque se eu sou É, auditivo, não os preciso estar audiobooks, vendo, eu né? posso estar Hoje ouvindo. tem audiobook, os audiobooks que ajuda Isso, muito. audiobook. Então, assim, mas André, como é que eu sei? Bom, claro, no meu curso, fiz já, como psicopedagoga, eu trabalhei também, trabalho com adultos, né? De trabalhar esse olhar do perfil cognitivo para instruir, né? O que vai fazer, qual é, muitas vezes, a profissão que pode ser a profissão que vai facilitar as habilidades, né? Existe testes de perfil cognitivo, né? Obviamente, a gente precisa fazer anamnese, obviamente, a gente deve ter atendimento um pouco mais aprofundado para saber a história daquela pessoa, só que, assim, existem as ferramentas, né? Então, assim, não é algo, mas que. Hoje em dia já não é algo mais que ficaria, assim, intocável, não. Né? A gente que tem essa habilidade, né? Me refiro, né? Você, também como eu, a gente tem essa habilidade mais da linguística, né? De falar, é uma habilidade, é uma inteligência múltipla, né? De Gardner da linguística. Mas nem todo mundo é assim e tá tudo bem. Então as pessoas muitas vezes não precisam se colocar em situação. Porque de repente a pessoa é um pouco mais da área da múltipla habilidades musical e tá tudo bem. Ou naturalista e tá tudo bem. Ou da sinestésica, espacial, né? A questão dos espaços gráficos, né? Tem a pessoa que tem uma habilidade, assim, dos arquitetos, né? Que eles conseguem ter uma visão estrutural. A gente está conversando, eles estão vendo o prédio pronto já. Então, assim, tudo isso é aprendido, tudo isso pode ser. Mas a pessoa em si, ela constrói esse perfil. Então, muitas vezes não tem como tu atravessar. Por exemplo, eu sou linguista e quero ser naturalista. Não, né? A gente tem que entender o perfil. Eu sou uma pessoa mais funcional, mais prática, né? Então, Não é que é a minha você não forma. vai aprender, né? Não é que você não vai aprender, mas a sua predisposição, você já tem, vamos Isso, chamar, uma habilidade prática quase que natural, uma coisa isso. natural, que te leva para outro caminho. E não é É que que, não. na verdade, o que acontece? Ela foi construída, né? O perfil cognitivo, eu sou adulto, qual é o meu perfil? Não, perfil cognitivo, ele é construído desde os primeiros anos de vida, através das experiências. Tu percebe, por incrível que pareça, bom, eu fui professora do berçário a turno inverso, teu conhecimento, né? O bebê, tu percebe aquele bebê mais calmo, bebê mais observador, bebê, tá? Fui professora há anos do berçário. Aquele bebê, de um bebê de 2 anos, que é corporal, que quer se subir, se, qual é? Já dá para perceber uma predisposição e um estímulo que a criança, ela no meio, ela já tem uma outra tendência. Tem aquela criança que é o perfil mais observador e tem aquele que é um perfil, obviamente, claro, vai ser estimulado, vai desenvolver se já tá, mas muitas vezes algo vai estruturando e aos anos de vida, às aprendizagens, às experiências, vai consolidando esse perfil. Então, ele não é eu tô com perfil, não, ele é estrutural. Eu sempre falo, é uma palavra que eu utilizo muito. Estrutural, por quê? Porque eu me refiro à arquitetura neurofuncional do cérebro, a qual arquitetou as nossas experiências de vida que estruturou as redes neurais. Então, assim, não é uma coisa que, eu criei. Não. É estrutural. Ela vem da estrutura, do funcionamento cerebral, enfim, de como a pessoa aprendeu a aprender. Então, é diferente, entende? É forte. É muito legal. Maravilha, Eu maravilha. adoro, né? O pessoal tá aqui deixando aqui o feedback na aula, fantástica, simplesmente incrível, sempre aprendemos mais. Vocês estão de parabéns, professora muito boa, aprendizado é constante, aula ótima, essa de hoje. O pessoal aqui tá dando feedback bacana, fico muito feliz
por todos Que vocês que legal. estão aqui assistindo. Professor, eu quero também, desde já, agradecer pela sua participação. E vamos fazer um momento print. O que é o momento print, gente? É o momento que a gente vai tirar Ah, eu uma. quero um momento print do meu livro. Vai tirar. Vamos fazer um momento print para podermos compartilhar nas nossas redes sociais. Eu quero que você vá, Isso. tire o E print, faz vá, uma. vá no Instagram, né? Ai, O, fala seu Instagram pra gente aí. Você deixou naquele vídeo, naquela parte lá, mas fala só para eu poder botar aqui na descrição do vídeo aqui. Fala aí o Instagram aí. arroba Ah, neuropsicoandriele. Arroba Andriele. neuropsicoandriele. Com L só ou com dois? É um L. Pronto. Neuropsicoandriele. Andriele. Isso, é Pronto. esse que é o meu. Tem um que tá hackeado, tá? Só para dizer que tem um que me hackearam que aquele lá não, ele tá desabilitado e estão usando, mas não é aquele. Tá O bom. Então meu eu é @neuropsicoandriele. coloquei aqui no chat aqui do YouTube. Nós vamos para o nosso momento print. Eu quero que você Isso mesmo. tire o print agora e aí nos marca lá. Marca a Andriele lá, marca SAPDH, marca o Emerson Crispim, para a gente poder estar compartilhando com você. Eu vou pegar o meu livrozinho de minhas anotações aqui, tá me acompanhando, e a gente vai fazer o momento Certo? print agora, tá certo? Eu vou contar até 3, a gente vai dar 5 Tá. segundinhos para você tirar o print. 1, 2, 3 e vai. Vou fazer assim, ó. Botar aqui do lado aqui. Maravilha, maravilha. E se quem não deu tempo de tirar o print, depois É foto, é vídeo. assiste a aula novamente, tá certo? Essa aula vai ficar gravada, você pode Bom, assistir novamente. Eu até recomendo que você assista novamente essa aula. Foram muitas informações muito boas ele é boa, passadas gosto durante dele. os slides e também esse feedback nosso no final também foi fantástico. Lembrando que nós vamos disponibilizar o slide dessa aula nos grupos de treinamentos da SAPDH e do grupo GTEC e vamos também liberar o certificado de participação de vocês dessa aula fantástica que vocês merecem ter esse certificado desse treinamento que foi muito bom, muito bom, muito bom. E para quem não sabe, a Andriele também, ela é uma das escritoras da revista Papo de Psicanalista. Essa quarta edição, ela vai estar conosco lá também, o artigo dela já está preparadinho, bonitinho. A revista Show. vai ser lançada agora, início de fevereiro. Ia ser agora final de fevereiro, mas eu dei uma esticadazinha porque eu tenho algumas pessoas que eu quero que participem também ainda. Nós vamos dar uma esticadinha para fazer o lançamento. E a Andriela, ela faz parte também da escrita dessa revista, dessa edição, que é a edição especial de 2024. E eu estou muito feliz. Andriela, eu quero que você faça suas Show. considerações finais para a gente poder dar uma conclusiva e ir para cima. Bom, Emerson, agradeço muito, né, o convite, teu convite, né, representando essa PED. Eu acho que é funcional, é um conhecimento assim, que agrega e dá um outro olhar também, essa troca, né? A psicanálise, a gente sabe também, a neuropsicanálise, ela faz com que o indivíduo ele tenha um outro olhar, principalmente próprio processo de intervenção, né? Que vai fazer com que realmente possa ter uma mudança cerebral. Então, por isso que eu acho que, né, a gente linkou a neuroaprendizagem, né, linkou também a questão dessa nossa troca com esse olhar também do curso, né, dessa parte da neuropsicanálise. Então, acho que isso veio corroborar com a ideia de que a neurociência, hoje em dia, mais que nunca, ela é um conhecimento ímpar para um profissional que quer se destacar, né? Enfim, na sua carreira, enfim, na sua clínica, na escola, no lugar que ele estiver trabalhando. Então, eu só tenho a agradecer, gratidão pela oportunidade e show, é bom para cima, acredito. Vamos para cima, ó. Eu, quando terminar a live aqui, já vamos encerrar já indo já para 10 horas já, mas foi fantástico. Quando encerrar aqui, eu vou chegar lá no grupo de vocês, nos grupos de participação que vocês têm, e vou pegar um post lá do Instagram da Andriele e vou compartilhar nos grupos. E aí eu quero que você vá lá no Show. Instagram dela, você vai clicar lá, você vai cair no Instagram dela, e aí você aproveita a oportunidade, conversa com ela, segue essa mulher que é fantástica e se quer aprofundar mais o conhecimento, adquira esse treinamento, adquira esse curso aí que vai ajudar na sua carreira, no seu desenvolvimento. Eu sei que vai ser de grande valia e vai ser fantástico para sua carreira, tá certo? Gente,
Muito obrigado por você que está aqui comigo, muito obrigado por você que está aqui nessa live, muito obrigado por você que está assistindo a gravação, obrigado por você que está nos acompanhando desde novembro. Estamos aqui desde novembro, trazendo todas as quartas-feiras treinamentos fantásticos com pessoas maravilhosas, pessoas muito queridas, pessoas que têm se doado, se dado ao conhecimento, a fim de compartilhar esse conhecimento para que você também possa estar crescendo. Então fique atento na rede da SAPDH, nos grupos. E, Andriele, mais uma vez eu quero externar minha gratidão, a minha alegria, a minha felicidade por sua simplicidade, por sua dedicação, por esse conhecimento fantástico que tem produzido e ajudado muitas pessoas nessa jornada, nessa caminhada. Muito obrigado mesmo. Valeu? Obrigada. Vamos para cima, gente. Gente, beijo no Vamos para cima. coração. Um abração. Vamos nos falando aí pelos nossos grupos. Tchau, tchau.